A paz do Senhor Jesus a todos. Sou a pastora Danúzia. Hoje, dia 2 de novembro de 2020. Vamos falar sobre o nosso presente diário. Título de hoje: Mortalidade. Leitura bíblica: Livro de Salmos, capítulo 49, dos seus versículos do 1 ao 20. Vem falando sobre a fragilidade das riquezas. Ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto rico como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Declararei o meu enigma na harpa, porque temerei eu nos dias mau. Quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas. Aqueles que confiam nas suas fazendas e se gloriam na multidão das riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem. Perecem igualmente, tanto louco como brutal, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes, é como os brutos que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posterioridade aprova as suas palavras. Sela. Como ovelhas são postas na sepultura, a morte se alimentará deles, e os restos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura, a morada deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Sela. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, os homens te louvam, quando fizeres bem a ti mesmo. Irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Quando abro um tubo de pasta de dentes, geralmente coloco uma porção generosa em minha escova. À medida que o tubo vai acabando, vou tentando economizar cada vez mais. Até que no finalzinho, espremo o tubo de todos os jeitos para tirar só mais um pouquinho. Assim é a gente. Assim a gente faz com a vida. Vive despreocupadamente. Abusa do corpo, até que alguma coisa nos dá consciência da mortalidade.
e a gente vai tentando cada vez mais aproveitar só mais um pouquinho. Desde Adão, a morte entrou na experiência humana. Ela não é apenas o momento em que alguém deixa definitivamente de viver, mas acontece paulatinamente. Entendo que a degradação do corpo, com o passar do tempo, é apenas mais uma de suas manifestações. E acho que, no fundo, é ela que me faz ter dificuldade de reconhecer o idoso que me encara do outro lado do espelho. O mundo está sujeito à morte. Ela se manifesta, por exemplo, na manteiga, que fica rançosa, no bolor da parede, na pintura que descasca, no prego que enferruja. O Salmo 49 é um daqueles textos um pouco indigestos, pois traz à lembrança coisas que não gostamos de lembrar. O salmista fala de uma maneira um tanto desanimada que todos podem ver que os sábios morrem. Como perecem o tolo e o insensato, desprezível. Talvez, mas só se a gente se esquecer do verso 15. Mas Deus remirá a minha vida da sepultura e me levará para si. A esperança da ressurreição é o grande contraponto na vida do cristão. É verdade que estamos sujeitos a morrer, que o corpo envelhece e o vigor se vai. Mas não é menos verdade que Jesus vai voltar. A promessa é clara e reiterada nas Escrituras. Jesus Cristo vai voltar de forma visível e os fiéis que tiverem morrido serão ressuscitados, assim como aqueles que estiverem vivos. Por ocasião da volta do Senhor, serão transformados, recebendo novos corpos, isentos dos efeitos da doença e velhice. Você crê nisso? Para o crente, a morte é só um evento temporário. Hoje, dia dos finados, onde muitas pessoas estão tristes por ter perdido um ente querido. É difícil, é complicado. Mas quantas pessoas ainda estão vivas e nós deixamos de visitar, nós deixamos de abraçar? E aí quando a morte chega, a gente posta saudades, porque eu não tive tempo de dar o último abraço. E que tal hoje? Você dá um abraço em quem ainda está vivo? Amar o seu próximo, amar os seus filhos, o seu esposo, a sua mulher, os seus pais. Nós estamos aqui de passagem. E o que você vai deixar quando você partir? Pensa nisso. Não espera chegar uma notícia triste para falar que tem saudades. Ame hoje, abrace hoje. Diga o quanto essa pessoa é especial. Você pode mudar a sua própria vida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.